Bem, então agora a gente já viu problemas a evitar, né, algumas dificuldades que você pode encontrar. A gente viu quais são os tipos de mecanismos de coesão e agora a gente precisa analisar os mecanismos propriamente ditos. Então eu tenho aqui uma lista, né, uma enumeração de mecanismos de coesão sequencial para a gente olhar um por um. Vamos nessa. Bom, começando aí, temos a ordenação do discurso, né? Você vai criar uma espécie de indicador de ordem antes de cada tópico frasal que você vai apresentar, ou mesmo antes de cada frase, se você estiver relacionando aí dentro de um mesmo parágrafo. Você pode usar o primeiramente, o antes de tudo, em segundo lugar, em terceiro lugar, por último, por derradeiro. Tudo isso faz parte da ordenação do discurso. Temos o contraste. Por um lado, uma coisa, por outro lado, outra. Quando você vai colocar duas ideias contrastando uma com a outra. Temos aí também a ideia de união, de uma forma ou de outra, seja X ou seja Y. Como no exemplo, seja o indivíduo de esquerda ou de direita, jamais se deve tolerar o discurso de ódio, infelizmente comum nas versões radicais de ambos os lados. Temos a ideia de continuação. Em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, etc. Porque qualquer ideia de continuidade serve como mecanismo de continuação. E também de conclusão, óbvio, muito comum na conclusão do texto. Portanto, por isso, então, logo, pois. Lembra que esse pois conclusivo ele é deslocado para depois do verbo entre vírgulas. Desse modo e dessa forma. Continuando a nossa lista, temos aí a ideia de afirmação, que é quando você quer expressar certeza sobre alguma coisa. Você começa colocando um de fato, sem dúvida, indubitavelmente, com certeza, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente. A ideia de exclusão é representada por somente, só, sequer, senão, exceto, excluindo, tão somente e apenas. Veja que não são só conjunções que servem como conectivos, né? A gente tem uma série de palavras aí, classes gramaticais também. A ideia de adição tem uma lista gigantesca. Além disso, ademais, ainda, também, outro sim, e, bem como, nem, não só, mas também, não só como também, aí na ideia do paralelismo que começamos essa aula. A diversidade. Essa lista é muito maior do que a que está aqui, mas vamos lá, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. São talvez os mais usados. E de alternativa. Ou, ora, quer, seja. Lembrando de respeitar a manutenção da estrutura da locução conjuntiva do paralelismo quando for a noção de alternativa. Tem que ficar atento ao significado e à forma. Uma sugestão que eu dou para vocês, galera, é que vocês peguem essa lista que eu estou oferecendo aqui, né? Faz um print aí da tela, sei lá, mas guarda ela. Porque quando você for escrever, você botar a listinha do lado, quando estiver fazendo redação em casa, você vai fixando quais são os conectivos aí mais úteis. Lembrando que a ideia não é encontrar o mais estranho, o mais exótico. É mais importante você dar clareza usando um conectivo simples e adequado do que ficar buscando conectivos estranhos e exóticos que vão confundir o seu leitor. Se o seu leitor tiver que buscar o dicionário para entender o seu texto, tenha certeza que você já começa comprometendo aí a coesão. Lembrando que a fluidez é pré-requisito, tanto do Enem quanto no vestibular da UERJ, que coloca isso na matriz de correção específica. Continuando aí a nossa lista, vamos lá, né? A ideia de explicação, você tem aí o porquê e companhia, porquê junto. Tem o pois, o que, por quanto, como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois. É óbvio que, isto é, por exemplo, a saber, de fato, aliás. Aqui a gente tem basicamente quase todas as estruturinhas, as palavrinhas que a gente pode usar para introduzir uma explicação. A ideia de causa, que tem também aí o porquê, mais os seus correlatos, já que, visto que, uma vez que, e o como no início do período, tá? Lembrando que esse como não é o de comparação nem o de conformidade, é o de causa. O de comparação
é esse que se parece aí com o assim como, o bem como, semelhantemente e o próprio que. A ideia de concessão, a gente quando pensa em concessão tem que lembrar logo do embora, porque aí você não perde o valor semântico de concessão. O embora ele é muito autoexplicativo. Apesar de termos o ainda que, o mesmo que, o conquanto, apesar de, malgrado, não obstante, se bem que. E a ideia de concessão, também muito vinculada aí ao sezinho, quando você cria alguma condição para algo, né? Se, caso, desde que, contanto que. Muita gente às vezes confunde esse contanto, põe um contando que, né? Lembre-se que é contanto, diferente do conquanto da concessão. E chegando aí ao fim, né, dessa lista gigantesca de mecanismos de coesão sequencial, a gente tem a ideia de conformidade, com conforme, como e o segundo. Esse como, ele vai ser de conformidade sempre que você puder substituir por conforme. Vale a pena fixar essa diquinha aí. Temos a ideia de consequência, que usa o que antecedida pelo uso expresso subentendido das palavras tão, tanto, tal ou tamanho na oração anterior. É aquela ideia de dormiu tanto que se atrasou, comeu tanto que engordou, e por aí vai. E sem que, antecedida por frases negativas. Então, você traz uma frase negativa e continua com o sem que. Esse sem, na verdade, ele passa essa ideia de negação na consequência. Finalidade, você tem o a fim de que, para que e o para. Proporção, a medida que é a proporção como que eu falei antes, guarda essa lista aí, tempo, deixa ela no cantinho do seu caderno, para quando você for escrever redação, você tê-la em mãos. Muito útil, tanto para coesão interparagrafal quanto para os mecanismos de coesão intra e interfrasal. Beleza? A gente fica por aqui encerrando aí a nossa ideia de coesão. A gente se encontra numa próxima videoaula com um novo assunto. Grande beijo para você, até lá!